Boa noite a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e lembrando que eu falo para a nossa salvação. Então eu vou ler hoje no livro de João, capítulo 3, vou ler um versículo só, que é o versículo 14. E depois eu vou ler em Marcos. Então, João 3, versículo 14, Jesus Cristo está falando aqui, e ele diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus estava falando do sacrifício que ele ia fazer na cruz. Lembrando que Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é os 9 mandamentos. Então lembre-se o que Jesus falou aqui, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é a serpente. E o que é a serpente? A serpente são os 9 mandamentos. Os 9 mandamentos que conduzem a Deus. Deus é o 10º mandamento, que são os 7 Espíritos. Então agora se você ler no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. 34. Marcos capítulo 15, versículo 34, que fala a morte de Jesus. Olha lá. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Lembre-se que Jesus, ele é a serpente, ele é os 9 mandamentos. E o Pai, e o Senhor Deus Pai, é o 10º mandamento. Então, quando Jesus foi fazer esse sacrifício, Deus o desamparou totalmente e deixou que a morte o tomasse, para que cumprisse a Escritura e ele fosse sacrificado por nós. Logo depois que Jesus venceu na cruz, Jesus é a serpente, ele é os 9 mandamentos. Logo depois que Jesus venceu na cruz, que ele morreu, Deus o ressuscitou. E quando ele apareceu para os apóstolos lá, ele falou assim: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo. Quando Jesus venceu, todo o poder foi dado a ele. Foi retornado a ele. Na verdade já era dele. Mas ele deixou o poder para sacrificar por nós. Então naquele momento, Jesus, que era os 9 mandamentos, foi fiel aos mandamentos, dos 9 mandamentos. E por ele ser fiel aos 9 mandamentos, que é o caminho para a salvação, ele chegou ao Pai. E quando ele chegou ao Pai, ele entrou para o céu e Deus o revestiu com todo o seu Espírito. Por isso que os 10 mandamentos são Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Pai e é os 10 mandamentos. Porque quando Jesus, que é a serpente no hebraico é o número 9, que simboliza os 9 mandamentos, que é o caminho para a salvação, o caminho da sabedoria, da prudência. Se você caminhar dentro dos 9 mandamentos, você chega a Deus, que é o 10º mandamento, e entra para a vida eterna. Entendeu? Então, quando Jesus venceu na cruz, ele era o 9 mandamento, que é a serpente. Ele venceu na cruz, então ele recebeu todo o Espírito de Deus. Quer dizer, todo o poder, toda a glória, todos os 7 Espíritos de Deus estavam em Cristo, e Cristo está nele. Então, você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá, de Jesus Cristo. O 16 é o número do leão. Então, irmãos, o caminho da salvação são os 10 mandamentos, porque Jesus Cristo é os 10 mandamentos. Por isso que Jesus falou: se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você caminhar dentro dos mandamentos, você chega à porta e entra para o céu, que a porta é o Espírito de Deus, entendeu? Boa noite, a paz do Senhor.